Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui para conversar com mais um candidato aprovado no exame de certificação PMP, mais um aluno lá da fórmula da certificação PMP, hoje com o Alexandre Olmos. Queria agradecer a sua disponibilidade, Alexandre, e já te dar uma boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, Andriele. Tudo bom, graças a Deus. Tudo ótimo e muito feliz aí por essa conquista recente, agora no começo do mês de setembro. Foi no dia 3 a prova e eu estou assim ainda sofrendo um pouquinho o resultado, né, dessa conquista que foi muito importante para a minha carreira, mas também teve um lado pessoal que eu gostaria até de comentar que me ajudou muito, né? Eu cresci muito com esses estudos, com essa conquista, né? Então eu estou assim bastante cansado, estou até me recuperando porque foi bastante puxado, né? Uhum. Mas eu estou muito contente, valeu a pena. Ah, É que claro legal. que a sua ajuda foi importante nessa conquista, você sabe disso, né? Que ótimo, Alexandre. Eu tenho certeza que o momento é de muita alegria, até pelo que você falou, né? Porque realmente é algo que faça com que a gente se esforce, e aí é normal que você esteja se sentindo assim. Mas antes da gente até falar mais a respeito da sua preparação e da prova, eu queria que você desse uma ideia para o pessoal aí da sua atividade profissional, só para a gente contextualizar, né, essa conquista aí. Claro, claro. Bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Eu já sou formado há praticamente mais de 25 anos, né? Eu atuo numa empresa do setor automobilístico, numa montadora aqui na região de São Paulo, né? E eu trabalho com projetos tanto na área de produto, né? Que essa empresa fabrica, de veículos. Eu Uhum. também trabalhei em projetos grandes de expansão dos laboratórios da empresa, né? Então, eu trabalho numa área dedicada aos testes dos veículos, né? Sim. E ao longo de todo esse desenvolvimento do veículo, de acordo com, por exemplo, uma mudança de legislação, um requisito muito grande de uma mudança aqui na nossa região, ela muitas vezes pede uma ampliação de um laboratório, né, para a gente realizar os testes dos veículos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, de seguir essa carreira dentro dessa empresa como engenheiro, trabalhando no produto, projetos, né, de desenvolvimento do produto dentro da área de engenharia e depois já dentro da área de laboratório que pratica alguns testes nesses veículos, eu tive a oportunidade de conduzir alguns projetos grandes, projetos internacionais, Que teve legal. muita interação com compras, inclusive, né? Uhum. E eu, sim, eu tive uma experiência bastante, vários projetos, e foi assim uma coisa que teve um pouco a ver com aquilo que o PMI fala, né, de projetos grandes, da gente tentar ver isso tudo no dia a dia. Então, eu tive essa oportunidade. E é claro que eu não conseguia aplicar tudo, porque eu nem sabia tudo que estava lá dentro do PMBOK, de toda a prática. Por exemplo, riscos eram assuntos que a gente no dia a dia, na correria, acaba passando um pouco mais rápido, né? O Uhum. RH, a gente nem sempre tem tanta autonomia na formação da equipe, no controle da equipe, mas de um modo geral, toda essa estrutura que está mencionada no PMBOK, que trazida pelo PMI, por ser uma multinacional americana também, teve muito a ver, né, dessa experiência. Essa parte de Então, aquisição, então, aquisições não foi um problema para você, foi. né? Eu tive umas parceiras assim muito bacanas do lado de compras. Então, os fornecedores eram do estrangeiro e eu tive alguns parceiros de compra muito ponta firme aí que ajudaram em todo o processo. Eu aprendi com isso tudo, Sim. né? Até se envolver no contrato, aquela coisa toda, Aham. relacionamento com o fornecedor. Teve bastante projetos assim que foram bem desafiadores, né? Com prazos apertados, Uhum. né? Mas foi muito bacana. Legal. E agora todo esse conhecimento do PMBOK, eu acho que vai permitir que a gente faça esse trabalho de uma forma ainda mais abrangente e muito mais fácil, né? Porque a gente sofre, a gente dá muita cabeçada e agora estamos saindo bem fortalecido aqui dos estudos e eu Sim. espero poder aplicar isso, mais do que ter uma simples Certificação. certificação, um diploma na parede.
valeu muito, né? Foi um crescimento pessoal, o esforço, né? Eu tive uma trajetória um pouquinho mais longa para até chegar na certificação, não sei se você está lembrado. Mas até antes de você falar disso, que esse é um Aham, assunto até legal da gente falar, eu queria voltar um pouquinho e te perguntar tá. como é que a certificação entrou assim na sua vida? Por que você decidiu fazer a certificação? Porque você é uma pessoa que antes mesmo da certificação já atuava em projetos, em grandes projetos, em projetos que talvez apesar de você pessoalmente não ter um conhecimento tão específico e aprofundado do PMBOK, mas esses projetos alguma estrutura eles já tinham, né? Porque são projetos de uma grande empresa. Mas aí como é que surgiu essa ideia? Por que você resolveu fazer a certificação? Surgiu principalmente mais. Eu já estou há muitos anos nessa empresa, eu já tenho essa carreira bem consolidada, né? Uhum. Então foi uma forma mais de uma necessidade, né? Sim, Para que eu tivesse assim um background, que eu tivesse consolidado todo esse corpo de conhecimento para que eu pudesse aplicar. Né? sim. Então a demanda, a responsabilidade é muito grande, né? A gente tem Uhum. projetos pequenos, eu já trabalhei em projetos pequenos, por exemplo, a instalação de um gerador, né, de energia para um prédio, mas Sim. quando a gente fala de projetos da magnitude de milhões de dólares, então a responsabilidade, eu tinha, por exemplo, que reportar o status do projeto para o staff, né, para a diretoria da empresa mensalmente. Eu Uhum. fiquei responsável por toda a verba do projeto, então a decisão eu tinha muita autonomia também. Isso é um lado bom da empresa que eu trabalho, né? Uhum. Ela não é uma empresa projetizada, ela é matricial, né, na sua organização. Sim. Mas sempre tive muita autonomia e por outro lado a responsabilidade fica bastante nas suas costas, né? Uhum. Então, para uma forma que eu pudesse me desempenhar o meu papel de uma maneira ainda mais, eu nunca tive problemas assim mais sérios de um projeto que tivesse falhado, mas para a gente fazer que nem o próprio PMI diz, né? Usar bem os recursos é como se fosse uma obrigação, né? Não é Sim. porque é uma empresa grande que você simplesmente vai fazendo, vai gastando. Então, por exemplo, trabalhar com as folgas que você tem lá nas atividades é um recurso. Então, todas essas ferramentas, né, que são, apesar de ser isoladas, pequenininhas, quando a gente vê aplicando cada uma delas de uma forma contínua, né? Sim. Bem planejar bastante também. A empresa trabalha numa pressa muito grande. Os projetos acontecem nem sempre no tempo esperado, né? Então, geralmente é preciso começar um pouquinho a ter um problema, tá entrando no vermelho para que você possa ter a força para que esse projeto seja aprovado, por Sim. exemplo, Uhum. né? Então, foi esse o objetivo de eu ter buscado a certificação, né? Foi Foi legal mais uma que qualificação, né? é interessante que o que você disse, você já estava com uma carreira consolidada e talvez nem fosse uma exigência, né? Foi algo que você correu atrás mesmo para meio que consolidar o conhecimento que você já tinha Exato. né, e ter mais força mesmo nesse trabalho que você já vinha desempenhando bem. Isso. E falando agora da preparação, você me disse aí que foi um pouco peculiar, né? E eu me lembro mesmo, quer dizer, você entrou numa turma, né, do curso e você acabou tendo que adiar um pouquinho esse projeto e depois teve que Isso. retomar. E é legal você falar um pouquinho a respeito disso, porque eu acredito que, apesar da gente sempre tentar evitar isso, né? Eu sempre falo com os meus alunos para tentar evitar esse comportamento, mas tem momentos em que isso foge do nosso controle. Eu imagino que tenha sido a sua situação e você conseguiu retomar. Essa retomada nem sempre ela é fácil e você conseguiu fazer. Então eu queria que essa parte, como a sua história é um pouco longa, eu queria que você fosse um pouco mais sucinto nessa parte até a gente chegar efetivamente nos detalhes técnicos da preparação mesmo. Tá legal. Então, eu só rapidinho queria lembrar você, né, que eu estava já fazendo um curso para cumprir as horas que o PMI exigia de treinamento formal. Eu Uhum. estava para começar o curso, eu estava lá no celular um dia e eu procurei um podcast e apareceu o Papo PMP, Sim. né? Eu me Aham. lembro até que o tema era assim, mais pode ser menos. Aham. Você estava falando, né, de que tinham casos de alunos que tinham muitos livros e tudo mais. Na verdade, E menos pode ser ali mais, né?
Porque às vezes as pessoas pegavam zilhões de referências, Isso. né? E ali eu vi, tem um Andriele, eu pesquisei na internet e logo em seguida, em agosto de 2014, nós começamos então juntos na fórmula da certificação, né? Só que nesse ano de 14 eu já estava com uma viagem de férias comprada, né, com a família para o final do ano em dezembro. Sim. Então eu ia tentar de agosto até dezembro já fazer o curso, estudar e prestar a prova no final do ano. Sim. E eu também já atuei como professor acadêmico, eu recebi um convite em outubro. Então, ao longo do curso, no finalzinho lá praticamente, que eu estava bem embalado, eu recebi um convite e era uma forma de entrar, né, um dinheirinho a mais, e eu resolvi aceitar, né, eu estava com a viagem lá na frente e eu acabei praticamente interrompendo os estudos. E eu tinha viagem e eu voltei só depois, em fevereiro, foi praticamente depois do carnaval. Certo. Mas eu já voltei num outro pique, eu já voltei determinado, porque eu vinha namorando a certificação, na verdade, desde 2013, né? Sim. Então eu já fiquei com isso na cabeça, eu falei, vamos tirar logo, resolver e ter um ano bastante produtivo. Então Mas aí eu vou... falando só para assim, tentar traçar essa linha do tempo e deixar bem claro na cabeça de quem está nos assistindo aqui. A gente pode assumir que a sua preparação de uma maneira mais firme ela já aconteceu logo após o carnaval ou você foi começando aos poucos até que o ritmo mais forte começou? Não, ela não dá para começar forte, né? Eu tinha as aulas gravadas, né, do curso da Fórmula Certificação, faltava complementar algumas aulas até onde eu tinha parado no final de 2014. Sim. Então eu fui fiel ao cronograma da Fórmula da Certificação, né? Ou seja, eu fui seguindo capítulo a capítulo que faltava, fui fazendo os exercícios, fui assistindo as aulas VIP. E no finzinho, depois eu voltei e fiz o simulado de 200 questões, revisando, é claro, capítulo a capítulo que eu estava precisando rever, que sempre tem as lacunas que a gente tem que tentar preencher. Né? Mas foi algo progressivo que foi acontecendo, né? E depois eu estabeleci, à medida que eu terminei o curso da Fórmula de Certificação, aí eu mesmo criei um segundo ciclo, né? Por conta, eu fiz o meu planejamento, aí entrando um pouquinho mais no detalhe, o que eu acho que foi determinante, né? Aí com todo esse conhecimento de gerenciamento do projeto, não tem como a gente não aplicar aquilo que a gente está ali fazendo. Então, eu fiz um planejamento bastante rigoroso. Eu estava assim, não preocupado em tirar o diploma, que nem eu te falei, mas em obter um conhecimento, né? Então eu fiz um estudo depois com uma segunda leitura, além do próprio PMBOK auxiliar, que levou praticamente 2 meses, né? A leitura desse segundo livro junto com o PMBOK. Então eu já fui tentando cumprir as etapas mais difíceis, os capítulos de risco, de aquisições, né? Conforme a gente sabe que é o que pesa bastante naquelas questões mais complexas, né? Então eu fui assim progressivamente de fevereiro até praticamente maio, eu vim nesse segundo ciclo, né? Então foi o primeiro ciclo, só tentando assim para a gente marcar isso bem, né? O primeiro ciclo foi de quando até quando? Foi o primeiro ciclo que eu considero seria o final de 2014, né? E depois praticamente de fevereiro, quando eu voltei de férias, de fevereiro até meados de março. Aí você fez uma passada completa. Isso. Tá. Exato. Que aí depois de março até maio você fez um segundo ciclo, é isso? Eu fiz isso, eu fiz esse segundo ciclo já bastante focado, sem se preocupar muito, que nem bem naquele modo estudo, né? Eu não estava muito preocupado em ficar fazendo muito exercício, eu falei, eu tenho que cumprir aqui o entendimento mesmo, né? Entrei numa de entender bastante, e depois numa etapa mais final, né? A partir de maio, eu comecei a mergulhar nos exercícios mesmo, que aí eu estava tentando me familiarizar um pouquinho mais com a rotina da prova, né? As exigências da prova como um todo. Eu me lembro que o simulado da Brains, né, da fórmula da certificação, eu tirei uma nota, até que foi uma nota boa, mas eu cheguei a estourar o tempo. Eu sempre fiquei preocupado em cumprir as 4 horas, né?
e eu acabei fazendo esse simulado em 4 horas e 40. Passou um bocado. Né? Então tem aqueles cálculos, então eu sabia que tinha uma outra etapa que eu acho muito importante, né? A gente não deixar de dividir aí com os colegas, que é essa, num primeiro momento a gente tem que ter sim a agregação do conhecimento, mas depois eu acho que pode valer a pena sim, pelo menos foi muito produtivo para mim, se concentrar um pouquinho no jeitão da prova. Sim, né? isso é fundamental. Que ela é muito desgastante, é algo que me tomou, eu terminei a prova em 3 horas e 56, né? Eu fui bem apertadinho, eu tinha alguns colegas que falavam, olha, cuidado, né? Eu não fui no banheiro, eu não saí para tomar água, eu fiquei quietinho lá, mas deu certo. Mas ainda no finzinho tinham algumas questões de valor agregado que ali, de repente, a gente não consegue, num primeiro momento, acertar, né? Eu coloquei elas para revisão e nos últimos 15 minutos eu consegui matar lá, eu acho que as 4 últimas questões de valor agregado, de uma forma assim, foi bem interessante. Né? Legal. E em termos de simulado, né, além dos simulados lá do nosso curso, você chegou a fazer algum outro? Você teve alguma outra fonte? Cheguei sim. Eu fiz o simulado do PM Total, né, do Marco, Sim. que aliás me ajudou muito. Eu acho que é muito parecida a prova com o que está no conteúdo do simulado. O simulado da Brens também foi ótimo, né? A única coisa é que eu não quis ficar voltando, né, muito ali, porque você já tinha visto a carona do primeiro simulado. Então o simulado do PM Total me ajudou bastante. Você queria variar, né? Outras questões. Isso, ele é bastante progressivo, né? Então ele está bem dividido entre as áreas de conhecimento, depois ele coloca 20 questões, 50 questões, 100 e depois 200, né? Então você consegue devagarinho rever, foi assim muito bom para que eu pudesse, e tem algumas questões até bastante difíceis, né? Uma coisa, Adriele, que foram só esses dois, Alexandre? Só esses dois simulados que você usou? Os da Brens e os da PM Total? Foi. Tá. E eu gostaria assim de dizer, por exemplo, uma particularidade que eu tive foi que eu estudei muito as questões erradas, né? Então eu teve assim, eu chegava a fazer uma segunda rodada, então eu anotava a questão, eu voltava lá no próprio simulado um dia depois, eu primeiro tentava entender por que eu errei. E depois eu fazia como se fosse um simulado das questões erradas. Né? Sim, então, você faz uma segunda passada. Né? Eu voltava só naquelas. Então, aí tinha muito interessante que às vezes a gente erra de novo uma segunda vez, né? Porque a gente sempre acaba caindo das 4 alternativas em 2, né? Então a gente sempre acaba incorrendo de 2 vezes no mesmo erro. E isso que eu acho que foi determinante, porque eu aprendi com os meus erros, os meus próprios erros. Então eu não deixei, eu não tinha pressa de fazer muito simulado. Então, aí no simulado de 200, muitas vezes a gente erra 50, a gente erra fácil 50 questões. E toma um tempo, né? Sim. E a gente fica ali numa coisa, eu já passei por isso, errei de novo, mas aos poucos a gente vai filtrando, e eu também voltava no PMBOK, eu voltava no material. Então eu acho que isso também é importante, que a gente tende nessa fase final a fazer muita questão, fazer muito simulado, né? Então eu acho que no finalzinho a gente tem que ter assim um pouquinho de discernimento e fazer esse polimento, né? A gente tem uma noção geral, mas esse jeitão da prova, então a gente eu comecei depois a fazer num ritmo um pouquinho mais acelerado, e eu já fui me sentindo mais à vontade, fui jogando com assim, mandar as questões para revisão, e aos pouquinhos você vai pegando o traquejo da prova. Eu acho que isso é importante, porque se a gente não praticar isso, como a prova é extensa, o conteúdo é bem grande, né? Então a gente acaba sofrendo um pouco. Eu estava tentando me preparar para essa pegada final, né? E em termos de conteúdo, assim, né, de uma área específica, seja uma área de conhecimento ou de um grupo de processo, teve alguma área que você teve mais dificuldade na prova? Claro que você não teve tanta dificuldade porque você passou, né? Mas isso é um excelente sinal. Mas teve, na hora que você estava lá, putz, isso aqui eu estou achando um pouco mais difícil?
Eu acho que risco é uma parte que cai bastante na prova, eu tive esse sentimento, né? E é algo que eu não tinha no meu dia a dia, né? Que nem eu te falei. Então, e risco está classificado aí em algumas literaturas auxiliar que eu utilizei como um dos tópicos mais complexos do exame, né? Então, aquisições, apesar de eu ter um pouquinho de experiência, ela também ela é trabalhosa, né? Cai um pouquinho daquelas questões de você determinar qual que é o melhor tipo de contrato. A maior dificuldade é que nem sempre a gente chega fácil numa única alternativa, né? Então, eu diria que riscos e aquisições são as áreas que realmente elas merecem um estudo maior. Eu cheguei a passar a ler pelo menos no PMBOK 2 vezes, eu já tinha lido o capítulo inteiro, eu voltei novamente, e a gente tem que tentar, ela dá muita margem, né? Algumas pegadinhas, então não tem como a gente não atacar essas partes que são mais trabalhosas mesmo, mas eu diria que risco e aquisição estão no topo da dificuldade da prova. Entendi. Agora, uma outra coisa que eu sempre gosto de perguntar que é o seguinte, é um assunto que eu tento dia após dia desmistificar, né, que é o estudo pela internet, o ensino pela internet, né? A gente tem muita gente que ainda tem, infelizmente, um preconceito, acham que não tem a capacidade de estudar, ou acham que não tem a disciplina. Eu costumo até brincar que quem não tem a disciplina para estudar pela internet não tem a disciplina para passar no exame PMP, porque seja de um jeito ou de outro, você vai ter que sentar e se dedicar, não existe milagre, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O que você achou da modalidade em si, né? Desse ato de estudar de uma forma remota, vamos dizer assim? No começo a gente estranha um pouco, né? A gente já sabe, eu tenho na própria empresa alguns treinamentos que são da forma online, ou ensino à distância, né? Mas ela não tem esse foco da responsabilidade, né? Então a gente sempre parece que quando está com um colega, aquela questão de anotar ali na hora. No começo a gente estranha um pouco, mas depois, quando eu recebi por uma surpresa muito agradável, né, a adição do curso do Turbo Aprendizado, né, que eu acho que ele combinou muito bem com o modelo da fórmula da certificação. Né? Então, eu acabei estudando, eu já tinha vontade de entrar atacando logo a parte de projetos, né? Mas as aulas de turbo aprendizado estavam disponibilizadas simultaneamente, então eu segurei a parte técnica de projetos e gastei praticamente quase que 2 semanas, né? Ali tentando rever as aulas VIP que estavam mostrando que era como se fosse um caminho, né, para a gente trilhar na criação dos resumos, para a gente poder tentar reter o conhecimento, de ter as pausas. Então, aquilo foi uma surpresa muito grande para mim dentro do curso da Fórmula da Certificação, né? Ter ganho esse módulo do Turbo Aprendizado, que foi assim também algo que deu um incremento, né, no rendimento, na performance do curso. Eu fiquei um pouco mais confiante também, né, porque a gente fica um pouco assustado. Um livro de 500 páginas é aula, a gente tem que conciliar com o trabalho. Então, ali consegui dividir, que nem tem aquele ditado, né, tem que comer o elefante de pedacinho. Então, a gente também tem que entrar num momento de introspecção, reconhecer as fraquezas da gente, né? Porque a gente está grande, está crescido, está trabalhando, está numa grande empresa e a gente tende a achar que tudo acontece e de repente a prova você vai estar lá sozinho, não vai estar brigando com ninguém, é com você mesmo, mas é um conteúdo muito exigente, você tem que se pronunciar como um especialista, né? Não é a CAPM que você tem ali mais as questões mais conceituais, mais técnicas, né? O próprio exame ele remete a gente numa condição quase que fosse um exame psicométrico, me parece que é o termo, né? Então tem um texto muito grande, cheio de números e a resposta não tem nada a ver com os números e de repente você cai numa pergunta de uma linha com uma pegadinha muito escondidinha lá dentro. Então foi muito importante isso, porque a gente fica sozinho. Quando a gente está com a turma numa aula convencional, a gente se distrai, e ali você tem que sentar sozinho,
cara a cara com o computador, com o seu livro, aí você quase que não tem desculpa, né? Você está Sim. aqui, você com o conhecimento, não tem como abrir mão. Isso acaba rendendo um pouco. A gente acorda pensando no curso, está em casa com tempo sobrando, está estudando, eu não tenho que perder tempo no transporte, eu tomo um banho, sento aqui para estudar, Fica tudo mais mais fácil, fácil, né? tudo mais fácil. Os áudios também ajudaram, né? Eu vou Uhum. muito para São Paulo, eu estou aqui no interior do estado de São Paulo, mas eu vou para a capital praticamente toda semana. O trânsito na marginal, então a gente coloquei lá os áudios. Uhum. Então tudo isso foi complementando, foi muito bom. Legal. Assim algo que me surpreendeu, foi algo Uhum. que valeu a pena mesmo. Só para esclarecer, né, o Alexandre citou aí o Turbo Aprendizagem, na verdade ele é um subcurso, né, é um curso dentro do curso, dentro do Fórmula de Certificação PMP, a gente tem esse outro curso, para orientar as pessoas sobre como estudar para provas de conteúdo extenso, né, no caso, como estudar para o exame PMP, que é uma prova que tem tanta coisa para aprender, né, de forma que você não vai esquecendo aquilo que você está estudando, vai conseguindo estudar com mais rendimento, com mais retenção. Alexandre, só para a gente fechar, a gente já está avançando um pouquinho até no tempo aqui. Eu queria que você, de tudo que você viu, que você fez, que você aplicou, né, dentro dessa sua preparação, eu queria que você deixasse uma dica final para o pessoal aí, para quem está ansioso aí para fazer a prova, ou está até de repente com um pouco de medo, quer dizer, qual que é a sua palavra de conhecimento, de incentivo e de conforto para essa pessoa? Eu diria assim, eu por característica própria, eu tive assim, eu não tive preguiça, eu tinha muita disposição, mas eu acho que o aspecto físico foi o que mais me judiou de mim, né? Uhum, Então eu pediria, né, diria para os colegas, tipo assim, não abandonar a preparação física também, né? Ou uhum, seja, vai caminhar, vai espairecer um pouquinho, vai tentar deixar o físico. Eu acho que disposição todos têm, né? uhum. Todos de um modo geral têm uma noção das dificuldades da prova. Eu acho que precisa deixar um pouquinho também abrir mão, né? A gente tem que reconhecer os custos são altos, né, dos treinamentos, o custo da prova. Então eu estudei em casa, aqui do ladinho, aqui estava a minha família, eu estava pertinho, mas eu praticamente não fiquei com eles, né? Uhum. Eu tive que abrir mão de tudo isso e junto eu fui ficando muito esgotado, né? Uhum. Porque é muito difícil mesmo. Então Sim. eu acho que se eu tivesse intercalado algum exercício físico mesmo ali, porque eu acho que daria um pouco mais ainda de disposição. Acho Sim. que essa complementação pode ser muito importante para aquelas pessoas que já estão, eventualmente, é lógico, engajadas em todo o processo, Não, né? legal. Mas eu acho que os recursos estão aí, o curso da Fórmula da Certificação, os simulados do PM Total, o turbo aprendizado, que nem naquele podcast, não precisa muita coisa, a internet leva a gente a querer pesquisar, ver vídeo, Uhum. muito YouTube, tá tudo lá, né? Uhum. Então, eu acho que o conteúdo, um conjunto de recursos de boa qualidade, disposição e o físico em dia é o caminho. Legal. Uma dica bem original até, que eu acho que a gente nunca teve essa dica aqui e é um negócio importante, né? A gente, às vezes, para conseguir exercitar bem o intelecto, a parte física também ajuda, uma coisa reforça a Eu outra. falo isso porque eu tive alguns momentos que eu sabia que eu ia estudar, por exemplo, 3 horas, mas teve alguns momentos, Andriele, que eu estava lendo e estava embaralhando mesmo a ideia. Eu estava disposto, eu estava afim, eu não estava com preguiça, já tinha, né, sentado aqui estudando. Em alguns momentos estava embaralhando e eu tive que, eu parava, cheguei até a ir tomar um banho, volta, mas de fato a prova eu terminei assim muito esgotado, né? Eu Uhum. estava numa sequência de muitas semanas, né? Então eu acho que a preparação física combinada com um bom material, com disposição, eu acho que ela tende a contribuir bastante também. Perfeito, Né? Alexandre. Só tenho te agradecer mais uma vez. Primeiro, antes de te agradecer, te dar os parabéns mais uma vez pela conquista. Eu não me Obrigado. canso de dar os parabéns, porque é merecido, a gente sabe a dificuldade que é. E te agradecer pela sua disposição, pela sua generosidade em compartilhar esse conhecimento com muita gente
né, que vai passar pelo que você passou e certamente vai aprender muito. Vai valer a seus pena. ensinamentos. É isso Tá aí. ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você e boa sorte a todos os colegas aí, tá bom? Bom Valeu. trabalho. Grande abraço. Tchau, tchau. Outro para você.